O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta manhã que nos encontramos nesse itinerário, nesse percurso quaresmal, nós damos mais um passo. 3º domingo da Quaresma. As crianças que estão aqui da catequese também, como na catequese, como cada ano, cada dia, cada momento que vocês fazem a catequese, cada dia é um momento para a gente aprender algo novo com Jesus. E todos nós aqui estamos aprendendo com Ele agora na Quaresma, para a gente poder festejar a festa de Jesus ressuscitado, da Páscoa de Jesus. E nós então também nos colocamos em oração, em jejum, abstinência, nas práticas quaresmais todas, no Ministério da Reconciliação, o Sacramento da Reconciliação. Dia 22 de março, nós teremos as confissões aqui na paróquia, às 19 horas, a partir das 19 horas, com os padres da nossa região. Vai ser uma sexta-feira, né, dia 22. Tudo oportunidade para que a gente possa celebrar a Páscoa com o coração purificado, com o coração transformado. Esse coração que o Senhor conhece por dentro, que o Senhor conhece na intimidade, que o Senhor conhece a cada passo, a cada dia que nós vivemos, esse nosso coração. E ao falar de coração, então Ele conhece a nossa alma, conhece a nossa mente, conhece todo o nosso ser. O coração como um símbolo de toda essa dimensão da vida inteira que o Senhor conhece, que o Senhor então convida a viver nele, com o coração todo voltado para Ele, com o coração todo nele, e nele que é o templo novo. Então nele que é o templo novo, também nós podemos fazer o nosso coração ser um templo de Deus, ser esta igreja, como esta igreja que nós temos aqui, de pedra, né? E também todos nós que estamos aqui, que somos povo de Deus, o nosso coração tem que estar acolhendo a presença de Jesus, que transforma, que faz da nossa vida esse santuário, esse templo novo. Então o Senhor quis mostrar no Evangelho isso, quis mostrar que de fato a sua casa deve ser uma casa de oração. A sua casa, o seu templo,
Ele mesmo nós devemos buscar, e não devemos fazer da casa de Deus uma casa de interesses próprios, como os cambistas, como aqueles comerciantes que estavam ali usando do templo para suas ambições, para os seus interesses. É isso que Jesus também está criticando, porque às vezes é possível de nós usarmos, através das nossas práticas espirituais, usarmos a palavra de Deus, ou usarmos as práticas espirituais da igreja, ou usarmos também a própria igreja para os nossos interesses próprios. Mas isso o Senhor não quer. Ele quer de fato que nós observemos a sua palavra e possamos servi-lo com amor, com todo o nosso coração. E para isso existe um caminho. Na primeira leitura, nós vimos que o Senhor mesmo, o próprio Deus, nos oferece indicações para esse caminho, os seus mandamentos. E nós podemos ver aí na primeira leitura, como vocês viram no folhetinho, todos os mandamentos que nós conhecemos desde a iniciação cristã, As crianças, os adolescentes estão aprendendo os mandamentos de Deus. Todos nós que somos aqui já conhecemos, porque passamos por essa primeira parte. Vocês estão aprendendo os mandamentos de Jesus, os mandamentos do Senhor, de Deus. E Jesus quer também que nós pratiquemos esses mandamentos através do amor ao próximo, amar a si próprio, a Deus e aos irmãos como a si mesmo, amar o nosso próximo como a si mesmo. Mas aqui, então, nós vemos na palavra de Deus que esses são os caminhos para poder viver, as indicações do caminho para viver em Deus, para viver na graça, para viver no amor. Não podemos correr o risco de nos afastar desse conhecimento fundamental de Deus, que nos aproxima dos irmãos também. Os mandamentos são indicações para a nossa vida com Deus, com a nossa vida também pessoal e com a nossa vida em relação aos nossos irmãos e irmãs. Por isso nós temos lá o tema da campanha da fraternidade: vós sois todos irmãos e irmãs. E nós, como irmãos, como filhos e filhas de Deus, devemos estar unidos. E ao mesmo tempo também desejando conhecer cada dia melhor a sabedoria de Deus. Vocês viram aí na segunda leitura, nas palavras de São Paulo, que essa sabedoria não é como a sabedoria dos homens, A sabedoria dos homens, ela é falha, ela é cheia de debilidades, ela é cheia de fragilidade, Nós temos, segundo a vontade de Deus, segundo a sabedoria de Cristo, que é Ele mesmo, que se entrega como dom, que se entrega na cruz. É a sabedoria de Deus, o crucificado. É a humildade daquele que se entrega para que todos sejamos salvos, Então nós vemos a salvação, a vida plena, a felicidade completa, a felicidade sem fim que Deus de fato quer para cada um de nós, O poder, a autoridade, a riqueza, tudo isso, deve estar debaixo do poder de Deus, debaixo, sob os pés da graça de Deus. Toda a nossa autoridade, a nossa riqueza, o nosso poder, tudo aquilo que nós temos, que nós somos, está diante de Deus. Deve estar à disposição da vontade de Deus, E não da sabedoria dos homens, O nosso esforço e a nossa condição, como filhos e filhas de Deus, deve ser de se aproximar daquele que nos faz homens e mulheres no serviço simples e humilde aos nossos irmãos e irmãs, para que junto com os nossos irmãos e irmãs a gente possa se reconhecer, como aqueles que são dignos, cada um de nós dignos da graça e da salvação de Deus. Então que nós possamos nesse dia, mais esse dia que estamos celebrando aqui, o terceiro domingo da Quaresma, dar um passo mais na nossa vida espiritual, na nossa preparação para a Páscoa, na nossa caridade, em todos os gestos e práticas quaresmais que estamos vivendo durante esses 40 dias, E possamos celebrar com todo o nosso amor, com toda a nossa vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.